felicidade estar com vocês essa manhã, voltando a esta casa, servindo vocês, tendo plena convicção que o que Deus tem feito é maravilhosamente bem favorável. Rever amigos, em outra feita estive com vocês falando sobre um domingo e depois uma conferência, um trabalho para líderes. Naquela feita eu falei primeiro sobre além das expectativas, depois nós trabalhamos sobre a sarça. E foi dias maravilhosos. Ver o Apeléu, Gilai, esse casal especial. Deus abençoe, que Deus prospere sempre vocês. Rever o Bispo Alexandre e sua esposa, outro casal maravilhoso, especial. Conhecer outros, conhecer o irmão apóstolo Léo, rever seu pai, sua mãe, Celinho, sua esposa. Tem tanta gente boa. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa, como sempre. Todo mundo já conhece. Ela deu em cima de mim há muitos anos atrás. Obrigado. É igual a sua, todo mundo é igual. É, isso. Esse ano a gente comemora 19 anos de casado. 19. Eu sei que não parece. Eu casei, eu tinha 11 anos de idade, mas não parece. A gente comemora 19, 20 anos casado. A gente tem 3 filhos. Tem a Ágata, 16, vai fazer 17 agora, mês que vem. Tem Manu tem 10 anos, estão aqui, mas ontem a gente chegou tarde, então deixei eles de folga. E tem o Davi tem 5 anos, fogo puro, querosene, labareda. Davi incendeia, Davi é pentecostal mesmo. Então deixei eles lá, falei, filho, fica aí, tranquilo. Eu estou acompanhado da Jaque, a Jaque veio para essa viagem com a gente, a Jaque é coordenadora do ITEPA, e é bom estarmos juntos. Eu queria repartir com vocês um texto. Está em Lucas capítulo 10. Por favor, abra o texto comigo. Lucas 10. Lucas capítulo 10. O versículo é o de número 25. Tem um microfone aqui para a Jaque? Tem? É, só para a Jaque ler para mim. Perdeu o hábito, aproveitar que ela está aqui com a gente, então. Lucas 10, versículo 25. Eu queria pedir para projetar. Valeu, obrigado. Leia, Jaque. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Grite bem alto. A prova. Não, direitinho. A prova. Colocar quem é a prova? Jesus. Se uma pessoa dessa tem problema. Porque a pessoa quer colocar Jesus à prova, a pessoa tem problema. Vai. E lhe perguntou. Ele fez uma pergunta. Grite bem alto. Pergunta. Tá. Então perceba que ele vai usar o mecanismo da pergunta para pegar Jesus. Ele vai armar uma armadilha. Ele tem uma dúvida. E dentro dessa dúvida, com a resposta de Cristo, ele vai penalizar ou vai aguçar toda a manifestação. Vai. Qual é a pergunta dele? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, primeiro ele reconhece Cristo como Raboni, ou Raboni, ou Rabi, mestre ou bom mestre. Segundo, a pergunta dele parece ser uma pergunta valiosa. Ele não está preocupado com as coisas da terra. Ele está falando de eternidade. Como é que eu faço para ter uma vida eterna? E aí, é disso que é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo ou de Cristo. Olha o texto, continua. Então Jesus lhe perguntou. Mas o homem tinha uma pergunta. O que ele queria era uma... E Jesus, ao invés de responder... E o pior de tudo está aqui. Jesus não faz uma pergunta. Olha o texto, vai. O que está escrito na lei? Como você a entende? Então veja, o homem chegou com uma dúvida. Jesus, ao invés de responder a dúvida dele, Jesus fez mais 2 perguntas, dá um montante de 3. O que deveria ser facilitado, Jesus complica. Porque o indivíduo chegou para complicar. E Jesus vai utilizar o mecanismo para dificultar. Por quê? Porque ao invés de Jesus responder, Jesus vai dizer para ele, tudo que você precisa, a resposta está dentro de você. Então, ao invés de você receber de mim a resposta, eu quero de você 2 respostas para as minhas perguntas. Continua.
A isto ele respondeu. Quem respondeu? Quem respondeu? O doutor da lei. Grite bem alto, o doutor da lei. Verso 25. A ideia começa com o homem tendo uma dúvida, sim ou não? E ele faz uma pergunta a Cristo, sim ou não? Jesus faz duas perguntas a ele, mas ele nunca teve dúvida. Ele sempre tinha O problema está aí. Às vezes tem domingo que a gente vem para o culto querendo de Deus uma resposta, mas Deus não responde, porque Ele já sabe que a resposta está dentro de nós. Então não é sobre responder, porque o Evangelho nem sempre vai responder nossas dúvidas, porque Ele já respondeu. É a gente que quer negociar a resposta que já foi dada a partir da Bíblia. Porque a resposta não vem a partir do conceito humanista. Não é eu que tenho a resposta. Deus já me deu a resposta e eu sei o que Ele já respondeu. E não vai ter negócio. Sabe o tipo da coisa? Quando o pai olha para a filha e diz assim, não, e a filha quer negociar. O filho quer negociar. É o tipo da coisa dessa manhã. Essa manhã não será manhã de resposta, porque a resposta já está dentro de você. Deus já deu e não tem como negociar. Não, não é não. Não tem como trocar o não pelo sim. Quando Deus entende que não tem propósito, o sim tem propósito. Grite bem alto, eu preciso. Não, direitinho, diga, eu preciso me encaixar no propósito de Deus. C.S. Lewis dizia uma coisa: eu não oro para mudar Deus, eu oro para aceitar o que Deus tem para mim. Entende? Então quando eu oro, eu não utilizo um mecanismo de determinismo. Eu determino, eu declaro. Não, eu não oro para determinar, eu não oro para declarar, eu oro para aceitar que seja feita. A oração é aceitar a vontade de Deus, não é manipular o sagrado. Grite bem alto, eu preciso aceitar o propósito de Deus. Continua a leitura, olha que coisa linda. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse... Jesus disse o quê? Você respondeu corretamente. Então o problema dele não é a resposta, não é o conteúdo. Porque conteúdo ele tem, resposta ele sabe dar. Pós-modernidade, nós temos um grande problema. Pergunta a mim, qual o problema? Não, pergunta a mim, qual o problema? Nós sabemos o que fazer. Só temos dificuldade de fazer. Não entenderam nada, imaginou. A gente sabe o que fazer, mas a gente tem dificuldade de executar o que fazer. Não é eu que digo. Olha a continuação do texto, vai. Faça isso. Verbo fazer. Faça isso. Então o evangelho não é o discurso, o evangelho não é o texto, o evangelho não é verborreia, o evangelho não é oratória, o evangelho é o que eu faço, não o que eu digo. Ninguém falou nada. O indivíduo que tem problema e é mudo, isso não indifere em nada na vida cristã dele, porque não é o que ele fala, é o que ele faz. Então há uma distância entre falar e fazer. Jesus não está contestando a fala, porque o conteúdo está maravilhoso. Jesus está contestando o fazer. Isso é chamado de ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é a resposta que ele dá. Ele responde de forma certa. Ortodoxia. Ortopraxia é a prática daquilo que eu falei. Jesus está dizendo, sua ortodoxia está maravilhosa, mas você tem problema na ortopraxia. Você tem problema de prática. Então, decorar é fácil. O difícil é executar. Eu já vi gente falar sobre amor, de você dizer bem assim, uau! Mas quando acaba, não pratica. Eu vi o meu Deus. Eu queria 2 copos descartáveis. Alguém podia me ajudar? 2 copos descartáveis, vazio, um de água. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim. Não é o que você fala, é o que você faz. Nunca é. Não é sobre o meu discurso. Eu já estou pregando, porque às vezes a gente esperando ler tudo, fazer. Não, eu já estou pregando. É aquela coisa. É bem italiano. Já fazendo uma macarronada e já bora. Grite bem alto. Eu preciso. Conseguiu? O senhor que é o italiano, então? Então, buongiorno. Suba cá. Pega o copo, fique de frente comigo assim. O senhor amassou por quê? Mas por que o senhor amassou? Repetir. Não, mas eu não pedi para o senhor amassar.
Eu pedi para você almoçar? Não. Você almoçou por quê? Repeti. Tá vendo? As pessoas copiam muito mais o que você faz do que o que você fala. Não é sobre discurso, é sobre fazer. Então, eu não sei vocês, mas eu venho de uma criação muito antiga. E às vezes os antigos tinham o hábito de dizer essa frase. Certamente você já ouviu. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Há uma contradição pedagógica e andragógica aí. Sim ou não? Quando um pai e um avô era contestado em alguma coisa, ei, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Como assim? Meu pai disse para não mentir, mas eu atendo o telefone e ele diz que eu não estou. Estão comigo, sim ou não? E eu termino. Termino ou não? O problema meu, não sei o seu, estou dizendo o meu, não é sobre responder, é sobre fazer. E o desafio do evangelho não é decorar um sistema religioso, um conjunto de leis morais, é praticar isso. Eu vi um aleluia. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Eu casei virgem, cara. Eu nunca bebi, nunca fumei. O que você me perguntar de igreja, eu sei. De tudo. Quem veio do tráfico, entende tudo de tráfico. Quem veio do pagode, entende tudo de pagode. Eu entendo só de igreja. Eu só entendo de igreja. Então, eu tive da coisa assim, para você entender. Tudo que é contexto litúrgico e religioso, eu acho que eu sei bastante coisa. Só que não é sobre saber, é sobre fazer. Deus está nos levantando nessa cidade. Quando digo Deus está nos levantando, é porque eu faço parte dessa igreja. Porque eu não faço parte de uma placa, eu faço parte de um propósito. Deus está nos levantando nessa cidade não para discursar, porque a gente sabe, nós somos uma igreja instruída, com líderes que nos instruem, com pessoas qualificadas, que nos alimenta, que nos direciona. Agora a gente não vem de domingo, a gente não vem nos cultos na semana, nos tempos de discipulado, nos seminários aqui, para ouvir, decorar e para debater em grupo. Nós estamos prontos a executar o que nós ouvimos. Não é sobre responder, é sobre fazer. Eu estava ontem numa reunião com os pastores e aí ele disse para mim assim, eu tinha esse contexto, mas eu não sabia explicar e hoje eu sei. Entende? Ele não tinha resposta pautada teologicamente, exegeticamente, mas ele já fazia. Você entendeu o segredo? Eu conheço gente que não sabe definir o que é crítica textual, não sabe o que é hebraico e grego, mas pratica aquilo que eu não pratico. Estão comigo, sim ou não? Então não é sobre decorar um sistema religioso, é sobre fazer, é sobre praticar. Pega na mão de alguém e diga para ele assim, Deus está nos convidando a fazer. Eu vi um aleluia. Eu vi um aleluia. Vamos entrar num contexto aqui, básico, rápido. Jesus é interrogado por um doutor da lei. Alta corte. Influente. Jesus é uma ameaça para esse sistema religioso. Jesus é uma ameaça para o sistema religioso. Porque o sistema religioso da época tinha a capacidade de formar hipócritas. Porque todo sistema religioso forma hipócritas, mas não forma pecadores arrependidos. A palavra hipócrita é uma palavra que vem do grego, ator. O quê? Então o sistema religioso levantava nessa época um ator a cada dia. Por quê? Porque um religioso tem a capacidade de interpretar aquilo que ele nunca viveu. Só que o evangelho manifesta um pecador arrependido. Ei, você nunca deixará de ser pecador. Sua diferença é que um é pecador e o outro é pecador arrependido que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Entende? Entende? Essa é a grande diferença. Jesus se tornou uma ameaça.
para esse sistema. Grite bem alto, sistema. Estão com a Bíblia aberta? Vamos lá, pega a Bíblia. Que sistema era esse? Volte alguns capítulos e você vai ver comigo um detalhe. Projete para mim, por gentileza, capítulo de número 3, versículo de número 2. Lê já aqui para mim, 2. 3, 2 de Lucas. Pode ler. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Estão comigo, sim ou não? Sim. Olha esse texto de forma crítica textual. Nós temos um problema aqui. Pergunte para mim, qual é o problema? Nunca na história houve 2 sumos sacerdotes. Isso é contra o Coharim. Isso é contra o preceito dos aronitas. Diante do conceito do Vaikra, que é levítico, só pode ter um sumo sacerdote que representava o povo diante de Deus no dia da expiação. Só que nós estamos vendo um problema aqui. Um problema está textual ali, ó. Quantos sumos sacerdotes tem ali? Como é que isso? Anás e Yosef bar Caifás. Historicamente, ambos não vinham de uma linhagem aronita, ambos foram introduzidos dentro do Império Romano para ser a conexão entre o Império e a religião. O que era isso? Com chave. O que era isso? Jeitinho dentro do sistema religioso para manipular. Aí você entende o texto. Por que a palavra não começa no templo? A palavra começa do deserto para o templo. Por que no ambiente onde tem 2 figuras de sumo sacerdote, a voz não chega lá? Porque ali tem título, só não tem mais ouvido. Só que Deus está dizendo, eu não preciso de título, não preciso de sistema, eu preciso de alguém apto a ouvir a minha voz. Eu sou Deus que falo. A voz começa. Ei, me escute. Ajuntando esses 2 sumos sacerdotes não davam levita. Não sei se eu posso falar isso aqui. Tem certeza não? Ainda bem que eu estou com bope de elite ali. Estou vendo ali, eu estou bem. Cara, estou bem hoje. Presta atenção. Escute-me, por favor. São 400 anos de silêncio, de Malaquias até João Batista. O livro de Malaquias todo, a profecia nunca foi para o povo, foi para os sacerdotes. Deus ficou 400 anos em silêncio, terminou falando com o sacerdote, 400 anos, eles não continuam nem ouvindo ainda. Deus disse, já que vocês não querem me ouvir, eu vou falar com um beduíno, que está vestido com pele de camelo, comendo mel e gafanhoto, mas está dizendo, eu sou a voz que clama do deserto, eu sou a voz que clama do deserto, eu sou a voz. Jesus era uma ameaça para esse sistema. Você sabe que havia a alta corte judaica que definia, estabelecia os indivíduos que se opuseram ou se colocavam contra o mitzvot, a lei mosaica, chamado de sinédrio. O sinédrio era composto de 70 pessoas, era um conselho, 35 do lado, 35 do lado. Estava 70. Um indivíduo que transgredia a lei, era colocado dentro desse sinédrio para ser julgado. Quem presidia o sinédrio era sempre um sumo sacerdote. Só que agora não tem um problema. Quantos sumos sacerdotes tem? 2. Você entende que no dia que Jesus foi levado ao sinédrio, estavam os 2 lá. Por que Jesus foi condenado primeiro pelo sinédrio? E o sinédrio leva Jesus até Roma? Porque Jesus era uma ameaça não para Roma só. Jesus era uma ameaça para o sinédrio. Porque a graça é o escândalo da misericórdia. Eu vi um glória a Deus, vou de novo. Jesus nunca teve problema com demônio. Nunca. Você nunca vai ver na Bíblia um demônio se levantar contra Jesus. Demônio? Que conversa? Nunca teve. Pastor, demônio com Jesus? Ele nunca teve. Não precisou nem fazer curso de exorcismo. Jesus não tinha técnica, chame pelo nome, faça isso. Não tinha isso, porque a autoridade é autoridade.
Quando Jesus chegou em Cafarnaum, depois de ser expulso de Nazaré, Cafarnaum era cidade marítima, o texto diz que no Shabbat Shalom ele entrou na sinagoga. Quando ele entrou na sinagoga, no ambiente religioso, tinha um demônio lá. Como é que no ambiente religioso tem demônio? Porque no ambiente de hipocrisia quem manipula é o demônio. Só que Jesus entrou. Quando Jesus entrou, o texto diz que o demônio se manifestou. Jesus não falou nada, foi o demônio que se manifestou. Porque quando a verdade é encarnada, os demônios não resistem. Sabe por quê? Às vezes as pessoas perguntam nos ambientes de igreja, de exposições bíblicas como essa, por que não tem entrevista a demônio? Por que não tem várias pessoas caindo endemoniadas? Simples, porque a mensagem liberta, a mensagem purifica. Aqui a gente não tem tempo de entrevistar mentiroso, aqui a gente dá oportunidade para a verdade, é a palavra de Deus. Oh. Jesus nunca teve problema com o demônio. Demônio com ele? Nunca. Um dia Jesus chama os discípulos assim: vamos para Decápolis, para ser preciso, vamos em uma das cidades. Deca 10, Cápolis cidade, vamos para Gadara. Para quê? Jesus se omite a informar. O texto diz que quando Jesus chega do outro lado, Jesus colocou os pés na cidade. Não, Jesus não disse: ei, eu te vi. Não, Jesus fez isso não. Jesus só colocou os pés. Quando Jesus coloca os pés, tinha um principado, uma legião, 6.000 demônios em um único homem, faziam uma algazarra na cidade. Quando Jesus colocou os pés, os demônios disseram: chegou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O demônio veio e ao invés de ficar em pé, teve que se prostrar. Jesus é autoridade em qualquer ambiente. Eu queria liberar a primeira palavra, se eu puder, essa manhã aqui. Jesus está colocando os pés em ambientes geográficos da sua vida. Jesus está colocando os pés na sua casa, na sua família, na sua empresa, em negócio. Deus está colocando os pés, está dizendo: não existe principado, não existe potestade que resista à autoridade do nome de Jesus Cristo. Não existe. Pastor, o senhor está falando que não. Eu poderia dar outros exemplos, que a Bíblia, a Bíblia dá exemplos como esse. Jesus nunca teve problema com o demônio. Só que Jesus teve problema com 3. Só que esses 3 nunca tiveram endemoniado. Então o problema é aqui. É mais fácil você ter problema com a pessoa endemoniada do que ter um problema com o indivíduo sem caráter. Porque o demônio você expulsa, sem caráter precisa nascer de novo. Sinto que vai ser minha última vez aqui. Essa semana. Ei, escute. Alguém endemoniado? Você disse: em nome de Jesus, sai. Alguns usam até um mecanismo. Sai! Pronto. Tem um monte de jargão, é normal, cada um tem. Eu não estou fazendo crítica nenhuma, cada um tem o seu método, não tem problema. Só que o expulsa não é o tem, nem o ai, é o nome de Jesus. Pronto. Então você expulsa o demônio. Agora o sem caráter, você pode pôr a mão na cabeça dele, pode jogar azeite, pode enterrar a cabeça dele num monte, pode marchar, não vai funcionar. Posso contar uma história, sim ou não? Eu assumi minha igreja, eu tinha 18 para 19 anos, lá na Engenheiro Corbusier, Jabaquara, zona sul de São Paulo. Eu era solteiro ainda. E o pastor só vinha na ceia, celebrar a ceia, então a igreja ficava aos meus cuidados. Um jovem, seminarista, pastor novo. E aí, pastor novo é um problema. Porque ele acredita que pode resolver tudo. Eu tinha na igreja um irmão chamado Sérgio. O irmão Sérgio fumava derby vermelho. Tem gente que nem para pecar presta. Derby vermelho. Não que eu tenha fumado na vida, mas pelo pouco que eu conheço, pesquisando, derby era uma desgraça de um cigarro. Não que os outros sejam melhor, mas tudo uma praga. Derby vermelho. Irmão Sérgio era o primeiro a chegar no culto. Era o último a ir embora. Irmão Sérgio era brother, cara. Irmão Sérgio era mais ponta firme do que muito obreiro na igreja. Só que o irmão Sérgio não podia atuar como obreiro na igreja, porque o irmão Sérgio deve vermelho. Meus irmãos, eu sentei com o irmão Sérgio. Eu dei um estudo para ele sobre obras da carne. Tudo que você imaginar. Eu orei por ele. Eu pus a mão na cabeça dele. Teve uma época que eu marchei e disse: sai em nome de Jesus. Eu conto isso aqui, o povo ri, porque é verdade. Um dia, eu disse bem assim: eu vou fazer um ato profético. Mas que não foi um ato profético, foi um ato patético. Eu disse: irmão Sérgio! Eu disse: sim, pastor. Vem aqui!
Dá o óleo da unção. Coloquei o óleo na mão e disse: irmão Sérgio, sim, pastor, põe a língua para fora. Ele o quê? Põe a língua para fora. 19 anos, pastor. Tem coisa que eu fiz que eu me arrependo. Aí ele pôs a língua para fora. Põe toda a língua para fora. Ah! Eu com óleo da unção segurei na língua do irmão Sérgio. Em nome de Jesus, todo vício que está nessa língua, nessa boca, saia. Irmão, que nojeira. Eu acho que o Covid começou ali. Mas você está debaixo do pseudo, que você acha que é pseudo-autoridade, que Deus está no trono e diz assim: eu só não mato você antes, porque eu tenho uma promessa, que o que você está fazendo é palhaçada. 2, 3 dias depois, culto. E aí, irmão Sérgio? Pastor, aí, em vez de melhorar, piorei. De fumava 2 cartetas, fumam 3. O tempo passou. Irmão Sérgio não parava de fumar. Até um dia, naquela época, eu não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Não que seja velho, mas eu peguei essas transições de tecnologia, de datilografia para internet de escada. E todas. Datilografia? Ninguém datilografia, não. Tem uns velhos aqui, não vem se esconder, não. Bip, aquelas coisas. Peguei aquelas transições. Sangue de Jesus. Não tinha essas coisas. E eu trabalhava na época, eu pastoreava essa igreja e trabalhava na hotelaria, na Avenida São João. E aí, o irmão Sérgio sumiu uma semana e meia, e a gente ficou preocupado e tal. Aí calhou, disse: eu preciso visitar o irmão Sérgio. Na semana que eu visitasse, o irmão Sérgio apareceu no culto, mas ele apareceu no meio do culto enquanto eu pregava. Porque o irmão Sérgio era uma bênção, mas também sem noção. Eu sei que aqui tem essa noção, não? Toda igreja tem um irmão Sérgio, ou até uns 10. Toda igreja tem um irmão Sérgio, que é benção, mas sem noção também. Ele senta no lugar sem pedir nada, ele mete a mão na coisa. Irmão Sérgio é uma benção. Aí, eu estou pregando, jovem, pastor, pregando empolgado. O irmão Sérgio chega na porta, sem noção. Enquanto eu prego, o irmão Sérgio está da porta da igreja. Eu pregando, ele quer falar comigo. Então o irmão Sérgio está lá com mímica. O que eu entendi? Deus libertou o irmão Sérgio do cigarro. Aí que eu preguei empolgado. Acabou o culto. Irmão Sérgio, sumiu, o que aconteceu? O senhor parou de falar: não, pastor, tive um problema, estava internado. Fiquei 6 dias internado, pastor. Falei: qual foi o problema? Pulmão, pastor. Estou com o pulmão esquerdo comprometido, na verdade, já todo debilitado. E o direito, só sangue de Jesus. E aí, pastor, o médico disse: se eu não parar de fumar, eu morro. Parei, faz 5 dias, parei de fumar. Eu tinha 19 anos de idade, iniciando meu ministério, eu descobri naquele dia que existem coisas que oração não resolve. Jejum não resolve. Unção não resolve. Gabinete pastoral não resolve. Só vergonha na cara. Com muito carinho, sem ofensa, sem aquele tenso de agressivo, mas com muito carinho, peguei na mão do irmão que estava assim: manhã de tomar vergonha na cara, filho. Não tem jeito. Porque é sempre mais fácil culpar demônios de coisas que são desvios de caráter. Não, eu traí minha mulher porque é a pombagira. Pombagira? Pombagira deve estar lá no Japão e a gente com mau caratismo, achando que é um entendido. Para com isso. Pare de culpar coisas e pessoas quando a deficiência e o desvio é nosso. Ixi. Eu errei, eu falhei, o erro foi meu. Presta atenção. Jesus tinha um problema com 3. Primeiro com os fariseus, segundo com os escribas, terceiro com os saduceus. Presta atenção. Os fariseus eram aqueles que cumpriam a lei, faziam que o texto fosse cumprido. Os escribas eram os copistas. Os saduceus eram uma seita dentro do sistema religioso que não acreditava em nenhuma epifania, nem anjos, nem libertação e nem milagres. Toda vez que Jesus começava a pregar, toda vez que Jesus começava a ensinar e operar milagre, os 3 estavam lá, não para receber, mas para criticar. Nem todo mundo que se assenta na tua mesa está pronto para receber. Alguns se assentam só para ouvir e te criticar. E não adianta tirar essas pessoas, porque essas pessoas têm a capacidade de projetar em você o que você precisa alcançar. Não tenha só pessoas que te aplaudem na sua mesa. Tenha pessoas que te criticam, porque os críticos têm a capacidade de fazer você se reinventar. Liberei essa palavra. Nunca
nunca exclua os críticos totais. Maquiavel dizia: nunca tenha os seus inimigos longe de você, tenha perto. Porque no dia que eles se atentarem contra você, você será o primeiro a saber. Sun Tzu, o grande general, 13 capítulos, a arte da guerra, diz bem assim: uma guerra não é vencida com armamento, mas com informação. O problema está aí: se você não sabe a informação do seu inimigo, você vai ser pego de surpresa. Então grite bem alto: eu preciso aprender a conviver com traidores. Por que Jesus não expulsou o traidor Judas da mesa? Outro dia eu digo por que não. Porque toda vez que você quer manifestar o traidor antes do tempo, o monstro será você. Deixe o monstro se manifestar sozinho. Jesus não disse para ele: você é Jesus, o que tem de fazer. Faça. Então deixe o monstro se manifestar. Não mostre o monstro antes do tempo, senão todo mundo vai dizer que você é um insensato, você que não tem paixão, você que não tem amor. Deixe as coisas acontecerem. O Senhor é a tua justiça. Liberei essa palavra. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. Levante a mão direita assim bem alto. Bem alto, grite bem alto. O Senhor, mais alto, o Senhor é a minha justiça. Bate pelo menos em 3 mãos assim: o Senhor é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. Um desses grupinhos aí decidiu interrogar Jesus e perguntar-lhe: como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele veio com uma pergunta. Jesus, ao invés de responder, fez mais 2. Pode dizer alguma coisa para você? Às vezes é melhor não perguntar. Por que isso? Nem sempre ele vai responder. Às vezes, ao invés de responder, ele vai fazer mais 2. Então, o que tinha 1, agora tem 3. É melhor aceitar. E aceitar, às vezes, é o melhor mecanismo. Agora, olhe para cá e preste atenção. Jesus olhou para o homem, ao invés de respondê-lo, Jesus fez 2 perguntas. Sabe? Um dos mais brilhantes filósofos, chamado Sócrates, ele estabeleceu um princípio chamado de maêutica. Maêutica socrática. Isso cai no Enem no Brasil. Quem fez Enem sabe do que eu estou falando. A maêutica socrática é a capacidade de, ao invés de responder, perguntar. Você sabe que Sócrates, sua mãe, era parteira. E ele, vendo sua mãe dar à luz a muitas crianças, o processo de parteira, ele disse: eu preciso estabelecer a maêutica, que é o parto de ideias. E ele diz: o parto de ideias não é uma cesárea, é contrações, é dores. Então, o que Sócrates estabeleceu é o seguinte: toda vez que alguém tiver uma pergunta, ao invés de eu responder, eu vou fazer ele pensar. Porque o parto de ideias é entender que o indivíduo tem a capacidade de pensar e responder, não que outro responda para ele. O que faz mais sucesso no nosso smartphone, na nossa mão? Qual aplicativo faz mais sucesso? O Google. Porque toda vez que eu tenho uma dúvida, mas a pergunta, as respostas ali são confiáveis? Esse é o problema. Às vezes eu estou no seminário, um ambiente de conferência, e alguém diz assim: o senhor falou tal coisa, mas eu procurei no Google e não é assim. O cavalo, o jumentinho de Jesus. Você procurou no Google. Aí eu digo para ele: agora, no mesmo Google, digita o livro tal, o autor tal, página tal. O que eu falei está aí. Falou: é verdade. O Google é um catado de informações. E o problema está aí. É sempre mais fácil alguém responder por mim ou pensar por mim do que eu parir a ideia. Escuta, pessoal. Nós somos resultado da reforma protestante 1517, 31 de outubro, de um monge alemão chamado Martim Lutero. Só que a reforma protestante começou 200 anos antes com John Wycliffe. E John Wycliffe dizia uma coisa: a Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Qual foi o discurso de John Hus? A Bíblia foi feita como estabelecimento de resposta. Martim Lutero dizia bem assim: eu não sou manipulado pela religião romana, eu tenho direito de resposta, e a minha resposta continua sendo a Bíblia Sagrada. Ei, o Evangelho é um único ambiente que trata de raciocínio. Quando você faz parte do Evangelho de verdade, o Evangelho te dá a oportunidade de pensar. Vou de novo. Antes da reforma protestante, a Bíblia era colocada
acorrentada. Só que a reforma protestante cortou a corrente e disse: leve para casa, leia ela e pense. Por isso que o nosso culto é racional. Eu vi um glória a Deus. Presta atenção. Se maêutica é a capacidade de parir ideias, e ao invés de responder, perguntar, um dos mais brilhantes teólogos, chamado A.W. Tozer, fez essa maêutica. Um dia um seminarista perguntou para ele, achando que ele ia ressaltar a importância só da leitura e da dedicação ao estudo, disse: professor, o que é mais importante? Estudar teologia, estudar a Bíblia, orar? Ele queria uma resposta. A W. Tozer disse assim: antes de responder sua pergunta, eu faço uma pergunta a você. Qual é? O que é mais importante para uma ave? A asa direita ou esquerda? Ele disse: as duas. Ele disse: sua resposta está aí. As duas são importantes. O que adianta estudar a Bíblia se eu não orar? O que adianta eu orar se eu não estudar a Bíblia? Está dando para entender? É maêutica. Só que a maêutica, no berço filosófico, foi criado por Sócrates. Só que a capacidade, ao invés de responder perguntado, vem de Deus. A Bíblia diz que quando Adão peca, Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia o que Adão tinha feito. Só que Deus desceu no jardim e ao invés de dizer: eu vi, Deus disse: cadê você? Deus estava dizendo: isso é evangelho, é parir um processo do arrependimento. Cadê você? Quando Caim matou Abel, capítulo 4, verso 8 do Gênesis, Deus não desce dizendo: eu vi o que você fez. Deus disse: cadê teu irmão? Deus sabia, o que Deus queria é maêutica, capacidade de parir. Vamos parir as coisas, vamos ter a capacidade de responder. Jesus está dizendo para aquele camarada: ei, eu não vou te responder, eu vou te perguntar, porque o que você precisa, você já sabe. Você sabe para onde ir, você sabe o que fazer. Eu vou concluindo o sermão dizendo: essa manhã não é manhã que Deus vai responder, é manhã que Deus está dizendo: eu já te dei a resposta. Eu já te dei a resposta. Pergunta: quando o cego, citado pelo AP aqui, sobre o cego de Jericó, quando o cego está clamando, Jesus olha para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? Pergunta. Ele queria um óculos? Queria um óculos? Não. O que ele queria? A pergunta é: então por que Jesus pergunta? O que queres que eu te faça? É uma pergunta. Se você não tem certeza do que você quer, Deus também não pode realizar. Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então, veja. Maêutica, capacidade de responder e parir ideias. Grite bem alto. No processo do cristianismo, eu preciso parir as minhas ideias. Paulo vai escrever um capítulo 8 de Romanos e ele vai fazer algumas perguntas para ele mesmo e ele mesmo responde. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Aí ele começa, 17 coisas: nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem principado. Aí ele vai falando, fazendo pergunta. Aí ele termina dizendo assim: eu não preciso que ninguém me responda, eu tenho a resposta. Nada e nem ninguém me separará do amor de Jesus Cristo. Ele sabia a resposta. O que ele está praticando é o que nós chamamos de solilóquio. É a capacidade de falar consigo próprio. Solilóquio é entender bem assim. Sabe quando você está falando sozinho? Solilóquio. Sabe quando Moisés diz bem assim: eu me virarei para ver quem fala comigo? Quando a mulher do fluxo de sangue diz bem assim: se eu tão somente tocar. É solilóquio, é a capacidade de falar consigo próprio. Isso não é loucura, é autocontrole. Quem não fala consigo próprio não pode falar com o de fora. Todo mês nossa igreja se reúne para uma prática de solilóquio. Examine. O salmista diz bem assim: por que te abate? Solilóquio. Então olhe para mim, eu vou concluindo. Cuidado. Na gana de ter respostas, você vai ter que literalmente ouvir Deus fazer outras perguntas. Digo a você, quando eu falo sobre um homem da Bíblia que sofreu, você lembra de quem? Quem? Capítulo de número 38. O texto diz que Jó pergunta para Deus: por que tudo isso? A Bíblia diz que Deus vem num redemoinho. Jó 38. E veio o Senhor para responder Jó. Está escrito assim. Aí o texto diz assim: antes de Deus responder, Deus disse: Jó, posso te fazer uma pergunta? Olha lá.
Deus começa a fazer perguntas. Ele veio para responder, mas começa a fazer? Do capítulo 38 até o capítulo 42. Você sabe quantas perguntas Deus faz a Jó? 56. O cara só queria saber por que isso tudo me acontece. Custa responder? Não custa. Porque quando eu li isso, eu falei, coitado. O cara só queria saber, Senhor, por que isso? Deus desce e diz assim, antes de eu responder, deixa eu fazer umas perguntas. 56. Aí Deus começa, onde você estava quando eu coloquei os luminares? Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Deus começa a fazer uma metralhadora de pergunta. Jó fica tonto. Vai do capítulo 38, 39, 40, 48. Está tonto, está falando nada. Deus está fazendo pergunta. Pá. Quando Deus termina 56 perguntas, Jó diz, o Senhor me dá oportunidade? Capítulo 42, verso 1. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram. Deus não respondeu nada a ele. Ele já sabia a resposta. Fica em pé. Eu já acessei Deus algumas vezes, querendo de Deus respostas para as minhas dores. Quando eu e minha esposa perdemos 3 filhos, pastoreando igreja, cuidando da obra, perdendo 3 filhos. Obrigado. Em meio a gemidos e lágrimas, sofrimento de dor, eu disse, por que, Senhor? Primeiro. Por que, Senhor? Segundo. O terceiro, Deus me inspirou um sermão. Suas dores não podem te isentar da sua responsabilidade. Naquele dia, enquanto minha esposa estava tirando nosso filho, na hora do almoço, eu fiquei com ela até as 4 da tarde, e à noite eu tive que ir para o púlpito pregar. Por quê? Porque Deus disse para mim, a sua dor não te isenta da sua responsabilidade. Se eu disser para você, que se Deus me respondeu, nunca. Porque não precisava. Eu já tinha a resposta. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Escute, evangelho é um propósito de Deus. Curva a cabeça, eu oro. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa igreja, obrigado por essa família, obrigado pelos pastores, obrigado pelo presbitério, obrigado por essa igreja sadia, amável, acolhedora. Igreja que é organização, mas é organismo. Como organismo, entende que é muito mais do que um tempo litúrgico. É igreja sem tempo. Está acima do tempo, está dentro do kairos de Deus. Senhor, nós não queremos fazer parte de um ambiente onde as nossas perguntas vão nos reger, mas as nossas respostas, e as nossas respostas estão através da Tua palavra. Senhor, faz os nossos pés ligeiros como a coça, mãos habilidosas, mente ungida, coração protegido. Nós oramos por isso, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Eu queria, se você pudesse, desse um abraço pelo menos em 3, dissesse para ele assim, que bom que você veio essa manhã aqui hoje.